Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no dia 3 de agosto de 2026, com mais uma reunião do nosso NEP GCL, em parceria com o Espiritismo.net, hoje iniciando o capítulo 17 de João, e que é o último capítulo que está dentro do Sermão do Cenáculo, né? Que fala da oração de Jesus. Então, vamos lá iniciar mais esse capítulo aqui. Como é de praxe, quando a gente começa uma perícope nova, a gente vai dar uma lida, um pouquinho longo, mas, né, é bom a gente ter uma visão geral primeiro, depois a gente volta, como é de nosso costume, né? Então, vamos lá. A oração de Jesus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos... Peraí que tem chegando alguém aqui. Silvinha chegando. Então vamos lá. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus, que enviaste. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir. Olha que coisa interessante isso aqui. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me deste de ti, porque dei a eles as palavras que me deste, e eles as receberam. Sabem que verdadeiramente saí de ti, e creram em tu, que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e estou glorificado nelas. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um com nós, como nós somos. Quando eu estava com eles, eu os guardei em teu nome, o qual me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora estou indo para junto de ti, e falo essas coisas no mundo, a fim de que tenham a minha alegria cumprida neles. Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu santifico a mim mesmo por eles, a fim de que eles também sejam santificados na verdade. Então não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim através da palavra deles, para que todos sejam um. E assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós,
a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que deste a mim, eu também dei a eles, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou, lá estejam comigo os que me deste, para que contemplem a minha glória, a que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e eles entenderam que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer teu nome, e o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Aí está a oração de Jesus. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar aí a anunciar cada versículo? Hum? Não? Então vamos começar aqui, né? Então vamos lá para o primeiro. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Então vamos para o comentário do nosso querido amigo aí, que colaborou tanto com o nosso estudo, né? Assim falou Jesus. Esse capítulo 17 é, sem dúvida, um dos pontos mais belos de todo o Evangelho. Trata-se da oração feita por Jesus no instante final de sua missão terrena. Oração feita em seu próprio favor, em favor dos discípulos ali presentes e pelos discípulos de todos os tempos. Gente minha chegando aí. Se temos nas bem-aventuranças o ponto culminante do Sermão do Monte e na oração do Pai Nosso, a prece modelo, aqui temos a parte mais elevada dos discursos finais. Jesus se concentrando, né, e falando com o Pai, né? Jesus estava sempre em prece, porém, em alguns momentos, ele buscava uma comunhão mais íntima com o Pai. Por ser o momento final de sua presença física, ele transcende numa comunhão de rara elevação e sublimidade. A crítica neotestamentária tem tido dificuldade de situar historicamente esse momento. Porém, como esse tema não nos é prioritário, pois o estudaremos dando maior importância ao conteúdo moral da Boa Nova, vamos nos ater ao que ele tem de valor reeducador e espiritual. Alguém pediu para entrar, mas não sai. Bom, voltando aqui. E elevando os olhos ao céu, disse, né? Essa expressão de forma didática nos faz ver a necessidade de elevarmos a vibração para a perfeita sintonia com o Pai. Jesus assim faz em outras oportunidades em que realiza uma prece. Não que seja necessário elevar os olhos. Não que seja necessário elevar os olhos para atingir tal estado de comunhão, pois podemos vibrar de forma superior, estando com os olhos para cima, para baixo, abertos ou fechados. Todavia, o elevando os olhos ao céu, simbolicamente, representa o ato de atingir esse grau
superior de conexão com o eterno. Esse é um fato que a gente tem falado aí dentro da doutrina, né, até no estudo do Evangelho, né, diversas vezes, né, como está escrito aqui, essa expressão de forma didática, né, então tem certos movimentos de Jesus, tem certos atos de Jesus, que a gente vê ali como que simbolicamente, né, não que ele precisasse de qualquer posição, de qualquer olhos, nada, e nós também não precisamos, né? Obviamente, o que nós precisamos realmente é aquela introspecção, né? Aquele sentimento ali que buscando a nossa elevação, buscando a nossa conexão, né? Então, esse é um fato já, acredito que bastante comentado, bastante já entendido, né? Pai, é chegada a hora. Ao tratá-lo por pai, Jesus já mostra certa intimidade com o Criador. E também o atendimento de alguns requisitos que o qualificam como filho. Já de início, ele mostra a Deus todo o grau de sua consciência. Tem alguém chegando aqui. A Titiminha já tinha falado. Tudo bem. Já de início, ele mostra a Deus todo o grau de sua consciência. Sabe que é chegada a hora, isto é, o momento do testemunho para o qual ele veio a este mundo. É uma hora formada não por minutos, mas por uma série de acontecimentos que autenticariam seu testemunho. Então, não é uma questão de hora realmente marcada no relógio, né? Mas uma questão de final de ciclo, de final de como ele vai falar mais para frente ali, né? De finalização de uma tarefa, finalização de um testemunho, né? Mas prosseguindo aqui, ele não está ali como vítima da incompreensão de um povo, ainda ignorante e rebelde, mas como um elemento consciente que sabia ser necessário seu sacrifício para que em um futuro mais ou menos próximo toda a humanidade pudesse atender ao chamado superior da evolução. Estejamos atentos ao desdobrar dos acontecimentos e ao exemplo do Mestre, pois a hora há de chegar também para nós, e é bom que, para tal, estejamos preparados. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Esse é um versículo interessante, né? Que alguém está com o microfone aberto. É um versículo interessante que quando ele fala não aconteça no inverno, né? O inverno é um momento de, vamos dizer assim, um momento de maior dificuldade, de maiores necessidades, né? Nem no sábado. No sábado como um final de ciclo, né? Então, assim, que não aconteça nem orai para que a vossa fuga, assim, ou seja, que a sua resolução, né, não seja só no momento de grande dificuldade, né, o seu preparo não seja só no momento de grande dificuldade, ou realmente no final de alguma atitude, assim, de algum ciclo complicado, não, mas que você se prepare desde a primavera, né, desde a primavera, ou seja, desde o início da sua existência, na verdade, né. E aí, alguém quer comentar alguma coisa ainda? Isso que ele fala, né, que algum momento vai chegar em um futuro aí mais ou menos próximo, né, a gente vai ter o nosso momento de testemunho, né,
O nosso momento para ele é um momento, realmente, um testemunho, né, vamos dizer assim, mais doloroso possível, né? Mas o nosso testemunho pode ser, assim, um, um momento da gente tomar alguma atitude com relação algum próximo, né? É, o testemunho, às vezes, é só um exemplo que você possa dar com relação a qualquer situação, né? Seja onde for, né? Mas prosseguindo mais um pouco para terminar o versículo aí, glorifica teu filho. Em português, a palavra glória quer dizer fama, honra. Assim, glorificar é honrar, prestar homenagem. Porém, esse não era o significado das palavras originais ditas por Jesus. Glória traz o grego doxa, que por sua vez traduz a palavra hebraica kadob, não sei se é assim que fala, que pronuncia, né? Que quer dizer o peso da presença, a ponderação da vida e de Deus presente na criatura. Nesse quarto evangelho, a glória de Deus se revela em Jesus em suas atitudes, pois ele está sempre de acordo com as leis cósmicas que dão a ele essa presença de Deus em si, essa presença de Deus nele, né? É o Messias, ou em outras palavras, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, quando Jesus diz glorifica teu filho, quer dizer, Deus esteja em mim, entendendo Deus não só como Pai eterno, mas também como o poder criador, a inteligência suprema, o Logos. Então é interessante isso, né? Esse sentido da glória, né? Do peso da presença. Interessante isso, de sentir o peso não no sentido de alguma coisa terrível, né? Mas ali aquela coisa que é realmente forte, né? Forte, realmente aquela presença forte do divino dentro dele, né? Deus esteja em mim, né? E finalizando, né, esse versículo, para que o Filho te glorifique. A presença do Criador na criatura é o que proporciona a presença da criatura no Criador, a conexão, né, da criatura com o Criador. É ela que impulsiona o espírito desde a mônada celeste a caminhar sempre adiante. Nesse momento supremo, Jesus ora pedindo a Deus que esteja nele, para que com essa presença, ele também, Jesus, possa estar em Deus. Aprendemos assim que glorificar a Deus é aceitar a sua vontade, não só aceitar, mas vivenciar a sua lei por meio da obediência, da resignação, da humildade, da fraternidade. Virtudes essas que vão todas formar o amor, sentimento sublime que originou toda a criação. Muito bem, pessoal. Esse é o primeiro versículo. Aí, comentários? Tem comentários? Eu vou voltar no versículo, só para a gente finalizar, né? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Chegou a hora, ele tem consciência plena da condição que ele tem, da missão que ele tem, né? E do momento que ele está vivendo, né?
e glorifica teu filho, como nós vimos aí, no sentido de sentir aquela presença forte do divino dentro dele, né? Para que ele também esteja conectado o máximo possível com o Pai. Assim, Jesus inicia a sua prece. Algum comentário? Não? Então vamos prosseguir mais um pouco. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne. Vamos lá. Tu lhe deste autoridade. A questão da autoridade dada por Deus já foi por nós comentada em outros momentos. Não é o fruto de uma eleição gratuita do Criador, que permeia aqueles que porventura privilegia. Em Deus não há injustiça nem favorecimentos. Tudo é conquista. Lembra disso, pessoal? Essa foi uma das palavrinhas que a gente trabalhou bastante. Essencialmente, quando nós falamos lá, por exemplo, de vou preparar-vos um lugar. Lembra que a gente falou? O lugar não é um lugar físico, material, mas quando a gente falou desse lugar, a gente comentou para a gente entender esse lugar como mais como um patamar espiritual, né? Uma condição espiritual conquistada através do amadurecimento do espírito, né? Então, deu autoridade, não é que Deus deu autoridade para ele que conquistou, né? Ele que conquistou essa autoridade, né? Assim, o Deus aqui representado pelo pronome tu deve ser entendido como a sua própria lei, que no encaminhamento da evolução dá a Jesus o título de Cristo e, portanto, com autoridade sobre toda a carne. Então, esse tu me deste é no sentido de que é a lei atuando, é a lei divina atuando, atuando em tudo, atuando em todo o universo, e atuando também, obviamente, em Jesus, durante toda a evolução dele, desde que ele foi criado, né, como cada um de nós, não é? Essa lei divina atuando sobre ele e fazendo com que ele, através da evolução, de todas as etapas que ele passou na vida dele, né, fosse conquistando, inclusive o título de Cristo, né, e conquistando toda essa autoridade sobre toda a carne. É gigante isso, né? Sobre toda a carne. Aqui vale o princípio de que o maior pode mais do que o menor. O espírito pode ser anterior e superior, pode mais do que a matéria. Portanto, aquele que já conquistou sua hegemonia espiritual tem, naturalmente, autoridade sobre o que lhe é inferior, que no caso é representado pela palavra carne. E a gente pode pensar nessa palavra carne como toda questão material, né? Porque a gente tem que pensar em Jesus num ser que tem uma certa evolução, mas é o espírito que tem a evolução, né? Não é o corpo que ele utilizou, né? Jesus tem como espírito puro, que é autoridade e domínio sobre tudo que é material. Já venceu toda a necessidade de a ela, a matéria, estar vinculado, não sofrendo dessa forma influência relativa à carne.
uma coisa que a gente lembra, né, disso quando a gente estuda, lembra quando a gente estuda Jesus caminhando sobre as águas, né? A gente fala isso, a gente vê essa questão, que o Espírito puro, ele tem domínio sobre tudo que é material, né? Sobre tudo que é material. Então, por isso que ele consegue estar acima da água, acima, porque lembra que a água representa a matéria? Nós já vimos isso várias vezes, né? Falamos isso várias vezes, não é isso? Então, ele caminhando sobre, ele está acima da água, ele está acima da matéria. Fala, minha flor. Boa noite, em primeiro lugar, né? Criatura mal Boa noite. educada chega e não dá boa noite. Posso estar dizendo uma baita de uma bobagem, me corrija por gentileza. China? Mas eu acho que é com esse fundamento que a gente explica ele suportar vivo, como um ser humano, todo o martírio, todo o flagelo que ele suportou antes da crucificação. Porque um ser humano normal não suportaria tudo o que ele sofreu. E eu acho que ele, dando esse exemplo do martírio, né, ele diz para vocês também podem suportar. E eu suportei e vou carregar a cruz. Eu acho que ele está acima da matéria, ele domina a matéria para poder nos dar o exemplo. Me corrija se estou errado, por favor. Isso é um fator que dá pano para manga aí, né? Para muitas discussões, para muitas discussões, né? Pode até tornar-se um pouco polêmico, né? Porque diz que há quem diga que, por ele ser um espírito puro, ele praticamente não sentiu nada. Ele estava É nesse acima. sentido que eu estou falando, é nesse sentido que eu estou argumentando, que ele suportou, por exemplo, mas a dor física mesmo, ele não deve ter sofrido, porque ele era mais do que a carne. É nesse ponto que eu me refiro. Então, por isso que eu estou te dizendo, Silvinha, que há quem diga que ele realmente não sentiu essa dor, vamos dizer assim, e há quem diga que realmente ele suportou aquilo realmente por ser um espírito mais superior também, né? Mas assim, ele teve quedas no trajeto, né? Ele não suportava a cruz, num determinado momento foi chamado ali esqueci o nome dele, né, para carregar a cruz. Então, tem algumas questões que mostram que, sim, ele passou por dificuldades materiais, dores, tal, né, dificuldades físicas, mesmo, né, mas há quem diga que não, né. Então, eu não sei dizer se você está certa, se você está errada, né, não sei dizer. Quem sabe um dia, depois de desencarnado, que a gente possa entrar em saber, Se eu me não sei encontrar com dizer. ele, eu pergunto e volto para dizer para vocês. Isso, faça isso, querida, faça isso que nós vamos te agradecer. Então, então, realmente é um ponto polêmico, viu, Silvinha? A gente não sabe dizer, né? Mas seja lá como for, acima da dor física, talvez estivesse a dor do espírito que via toda a condição da humanidade naquele momento, daquele povo todo que estava ali, né? Então, tem muitas dores ali que a gente pode pensar nelas, né? É um fato bastante importante isso que você levantou, bastante interessante isso que você levantou. Mas prosseguindo mais um pouquinho, a fim de que a todos que tu lhe deste.
Eu vou voltar aqui, ó. Tu lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que a todos que tu lhe deste, ele dê a vida imanente. Ou, como está aqui, né? Uma vez que deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Vamos ver aqui, ó. A fim de que a todos que tu lhe deste, né? Aqui se manifesta uma lei que vigora em toda a natureza. O ser inteligente, à medida que vai evoluindo, agrega responsabilidades e poderes sobre os que lhe estão na retaguarda. Assim, o espírito, quando se torna superior, passa a ser um colaborador efetivo do Pai. Segundo a feliz expressão do espírito André Luiz, ele é co-criador em plano maior. Essa questão aqui, né, que à medida que vai evoluindo, agrega responsabilidades, poderes que estão assim o espírito se torna, quando se torna superior, passa a ser um colaborador efetivo do Pai. A gente tem até exemplos aí que a literatura espírita traz para a gente. Por exemplo, dá um exemplo que nós estamos no mês de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes é um que evoluiu e que tinha uma conexão muito forte com Maria, né? E que foi até concedida a ele a oportunidade de viver em mundos mais evoluídos, mas que ele próprio pediu para permanecer na Terra, auxiliando quem estivesse em dificuldades aqui na Terra. Então, é um colaborador da espiritualidade, né? É o caminho, na verdade, de todos nós, né? É o caminho de todos nós. Desse modo, a condição evolutiva de Jesus, em determinado momento, deu a ele, segundo a informação de alguns espíritos, desculpa esse 88 aí, Leon Denis, Emmanuel, entre outros, a possibilidade de ser escolhido por Deus para ser o mentor espiritual da Terra, tomando por sua responsabilidade o acompanhamento à evolução de inumerável quantidade de espíritos. Responsabilidade essa que não se prendia só àqueles que ali estavam presentes, mas que se estenderia a muitos outros, formadores da humanidade terrestre, e talvez para além dessa, como ele mesmo informa. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, eu falei de Bezerra, né? Mas a gente pode pensar nesse que está falando aqui, Leon Denis, Emmanuel, João de Anjos, e tantos que, por exemplo, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, todos que têm ali, Fenelon e outros que estão ali, que Paulo de Tarso, né? Que continuam trabalhando na espiritualidade, né? Então, é a condição evolutiva que a gente um dia vai alcançar, de ser um colaborador aí da espiritualidade, né? Ele dê a vida imanente, ou a vida eterna, como está ali, né? A palavra imanente significa que existe sempre em um dado objeto e inseparável dele. Como ele fala na outra tradução, ele fala vida eterna, né? Podemos, do ponto de vista da análise que ora fazemos, classificar a vida em dois aspectos: vida orgânica ou biológica e vida espiritual ou eterna. A primeira é dada ao ser inteligente por Deus, no início da criação, e ele nunca mais a perde. Mesmo quando desencarna, continua tendo, ou seja, vivendo. A segunda é a presença de Deus em nós, e que está latente e imanente, mas que precisa ser trabalhada para manifestar-se em plenitude.
A primeira nós vivemos, queiramos ou não. A segunda, apesar de estar potencialmente em nós desde o princípio, temos de querer possuí-la, conquistá-la, fazer por merecer. É essa que Jesus chama de vida imanente, ou de vida eterna, como está a outra tradução ali, né? Quando afirma que ele, Jesus, dá a vida imanente, não está falando que o personagem histórico Jesus de Nazaré pode dar essa vida a alguém, mas que pode apontar o caminho e ensinar por meio de suas sábias lições, como despertar essa centelha crística que existe em cada um de nós. Assim, concluímos que cabe a cada um, a partir da própria cristificação, isto é, de implementar em si os valores crísticos, a conquista da manifestação dessa vida imanente. É interessante, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra semana passada, e no meio, a gente lembrou que é um detalhe que eu achei interessante, assim, a gente lembrou que nós somos criados simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de sem conhecimento, mas que vamos conquistando esses conhecimentos, né? Mas o simples, né? Eu me lembrei, assim, de uma fala que eu, salvo engano, era de Leonardo da Vinci, que fala, né, que o simples é o mais alto grau de sofisticação, porque no simples está tudo ali, todo o necessário, todo o essencial e o suficiente, né? Então, nós somos criados simples, mas nós temos todo o essencial, todo o necessário, todo o suficiente para a gente se tornar um espírito puro, né? Eu me lembro também que a gente falou sobre a questão da semente, né? Da mesma forma que a semente, que é tão pequenininha, tão simples, tão pequenina, né? Ela tem ali todo o potencial para se tornar uma árvore gigante com troncos, folhas, flores, frutos, né? Então, e o exemplo da semente, ele é muito usado dentro do evangelho, né? Então, nós somos como sementes simples, como uma sementinha, mas que vamos conquistando, né? A palavrinha que foi tão trabalhada aí ao longo desses todo, vamos conquistando o nosso amadurecimento, que também foi outra palavra bastante trabalhada, né? O nosso amadurecimento espiritual, até o ponto de chegarmos ao espírito crístico, como Jesus. Comentários? Sem comentários. Partimos para o terceiro. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. A tradução do Cláudio, né? E a vida imanente é esta: conhecer-te, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus, o Cristo. É praticamente a mesma coisa, né? Ele só usa, em vez de vida eterna, ele usa vida imanente, né? E a vida imanente é essa: conhecer-te, o único Deus verdadeiro. Nesse versículo, ele explica melhor o que quis dizer no anterior, com a expressão vida imanente como conquistá-la. Conhecer-te é saber de Deus, não saber sobre Deus. São duas coisas distintas. Podemos ter uma vaga ideia sobre o Criador, sobre seus atributos, sobre sua manifestação. Porém, aqui Jesus fala de algo mais profundo, de experimentar Deus, de vivê-lo.
E isso só pode se dar a partir da vivência integral de sua vontade. E bom, deixa eu acabar aqui. É como se passássemos a respirar a lei e nos habituássemos a respeitá-la de forma natural. O único Deus verdadeiro, pois não existe outro. Quando chegamos a essa faixa, entendemos claramente que só existe esse caminho, pois ele é a verdade e a vida. Ele já falou para a gente já estudou, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele começou a falar no começo do cenáculo, né? Ele começou a falar muito sobre a conexão nossa com ele, a conexão nossa com ele, pedir em nome dele. Lembra quantas vezes ele falou isso, né? E aqui ele está combinando essa ideia, né? Porque quando ele fala de experimentar Deus, de vivê-lo, isso só pode se dar a partir da vivência integral de sua vontade, né? A vivência integral de sua vontade é a nossa conexão perfeita com Jesus, a conexão perfeita com ele, né? Que não vai ter como a gente questionar, vamos dizer, as coisas que nos acontecem, porque as coisas que nos acontecem são a lei divina, é a vontade divina, né? Então, ele está falando do nosso crescimento aqui, né? Fala, minha flor. Desculpa, vou eu de novo. Não, desculpa, eu gosto quando você fala. Falar assim, questionar, não é possível questionar. Eu tenho uma visão distinta da tua, que eu acho que quanto mais a gente se questiona, mais a gente tem a explicação do porquê e segue para o caminho da verdade e da vida. Porque não adianta simplesmente aceitarmos como um fatalismo. Ah, tinha que acontecer. Eu acho que nós temos que questionar tudo que nos acontece, qual é a origem, por que me levou a isso e o que eu tenho que mudar para que não ocorra mais. Eu acho que aí está o motivo da nossa evolução. Foi. Mas é isso mesmo, Silvinha. Quando eu falei questionar, né? A gente tem que se questionar, sim, com certeza, concordo plenamente com você, né? Porque você se questionando por quê, como você falou, né? Por que está acontecendo isso? Por que o questionar, né? Por que está acontecendo isso? O que está me levando? Isso aqui está acontecendo para eu fazer o quê? Né, eu me modificar em quê? Né? Eu estou questionando a mim, mas eu não estou questionando a vontade dele. Estou questionando o meu entendimento. Mas a vontade dele é que sejamos felizes. Sim. Tá? Então, não, o que eu estou querendo me referir, até porque nós estamos numa gravação que vai para depois para o YouTube, né? E pode ser interpretado de uma forma distinta. A vontade dele é a nossa felicidade. Nós é que não conseguimos alcançar essa felicidade pelos nossos tropeços, pela nossa até Sim. ignorância, como está no início ali, né? Por desconhecermos que ele é o caminho. Então, a nossa mudança interna a caminho da moral dele é que vai nos dar a felicidade plena. Fui de novo. Tá ótimo, querida, é isso mesmo. Muito bom mesmo. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. E aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, voltando aqui só para a gente entender, né? Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste, né? E aqui ele fala, é aquele que tu enviaste, Jesus o Cristo. Aqui
Ele complementa. Para se ter vida imanente, eterna, né, é preciso compreender as questões maiores da vida. Quem conhece a Deus, conhece o Cristo. Sabe que ele, Deus, enviou Jesus como caminho de retorno a ele. Pois ele é o nosso guia, né? Guia para esse caminho. Só esse conhecimento integral, por meio da vivificação de si mesmo, nos autoriza a entrar nesse estado de transcendência máxima. Outra lição que podemos depreender desse texto é que Jesus não é Deus, como chegaram a supor, baseados na interpretação errônea desse corpo evangélico. Deus o enviou, ou seja, Jesus é um enviado de Deus, e não ele próprio. E aí, tudo bem, pessoal? Bora! Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra. Já falamos o que devemos entender por glorificar a Deus. Ninguém mais o glorificou como o meigo Rabi. Jesus foi a expressão máxima da lei entre nós, em todos os seus aspectos. Segundo a orientação dos espíritos superiores, ele foi médium de Deus. Ele viveu Deus. Chegou a afirmar ser o seu alimento fazer a vontade do Pai e realizar sua obra. Lá na passagem da mulher samaritana, né? Assim, ele lhe deu glória. Se quisermos, da mesma forma, externar a presença de Deus em nós, faz-se necessário proceder do mesmo modo. Com toda a clareza e consciência, sabemos não possuir as condições de Cristo Jesus, porém, devemos glorificar a Deus na medida das nossas possibilidades. Não que tenhamos que carregar a cruz que ele carregou, até seu momento supremo, mas aqui nos é dada conduzir de acordo com as nossas necessidades. O texto é claro: dar glória a Deus na terra, isto é, no mundo material. É imperioso que saibamos viver nele sem sermos dele, ou seja, sem nos contaminar com a sua psicologia. E terra, aqui, representa não só a experiência reencarnatória, mas tudo o que lhe está agregado. Assim, temos de saber conviver com as coisas, as emoções e as pessoas, de tudo tirando proveito para o nosso engrandecimento espiritual, em tudo servindo como se ao Cristo em tudo servindo como se ao Cristo servíssemos, fazendo como ele, do nosso alimento, o serviço desinteressado ao semelhante. Só assim daremos glória ao Eterno. Só assim nos transubstanciaremos, fazendo luzir a centelha crística que jaz imanente em nós. Concluí a obra que me encarregaste de realizar. Muito se questiona a autoridade de Jesus, ou se ele não teria superestimado a sua capacidade. Nossa! O Evangelho de Mateus nos informa que a multidão se admirava com a autoridade com que ele ensinava.
diferente dos escribas. E nesse versículo está o porquê de ele possuir essa possibilidade. Porque concluí a obra que me encarregaste de realizar. Ele concluiu a obra que o Pai o encarregou de realizar. Ou seja, ele fez o bem. Fez o bem e por completo. Não deixou nada por fazer. Cumpriu com total fidelidade os desígnios superiores. Isto é o que o qualificava, dando a ele tal poder. Assim, concluímos que ele não se deu valor em exagero, mas que, com humildade, aceitou o encargo e o desempenhou com maestria. É preciso que nos apercebamos disso no desempenho das funções a nós propostas. Fazer e fazer bem, completar, ser fiel, saber reconhecer a vontade superior e a ela nos submeter. Desse modo, só deste alcançaremos a tão desejada autoridade de gerir nosso destino e assim alcançar paz, saúde e felicidade. Comentários? Voltando aqui. Eu te glorifiquei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer. Ele tinha consciência de qual era a obra dele, né? E pela condição dele de espírito crístico, ele sabia que realmente ele podia dizer, né? Ele tinha condição de dizer que ele tinha completado a obra, né? Que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Fala, minha flor. Desculpa mais uma vez. Tanto é que ele tinha autoridade que até hoje, 2000 anos depois, nós estamos trabalhando em cima dessa autoridade, né? E a diferença que ele foi autoridade, ele não foi autoritário. É isso que o povo se admirava. Porque seria muito mais fácil para ele chegar e dar uma ordem. Mas não, ele transformou todo mundo pelo amor, pela doçura, pela meiguice, a forma de se expressar é que transformou o povo, e não a autoridade. É isso, fui de novo. Muito bom, meu flor, muito bom. Muito bom. Agora, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Olha que coisa, antes do mundo existir. E agora? Isso é, após a realização necessária, depois de completar o que devia ser feito. Só podemos aguardar um recebimento após termos feito por merecer. Então, vai lá. Então, agora, ele vai fazer o quê? Agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jesus pede ao Pai a sua presença nele. Ele pede a conexão, né? Aquele peso da presença que a gente falou ali atrás, né? A mesma presença que o habitava desde o princípio dos tempos. Podemos aqui analisar a expressão antes que o mundo existisse sob os seguintes aspectos. Primeiro, como já afirmamos, Jesus recebeu do Pai a missão de ser o mentor espiritual do orbe terrestre. Desse modo, antes de a Terra ser criada, há alguns bilhões de anos, Jesus já era Cristo, possuindo em si, como está dito lá atrás, né, o peso da presença divina em toda a plenitude. Assim, a expressão analisada refere-se ao planeta Terra. Então, aqui ele está se referindo, nessa primeira opção aqui, ele está se referindo
antes que o mundo existisse, antes que a Terra existisse, né? Jesus jamais perdeu essa presença, porém deixou um plano de maior espiritualidade, tomando um corpo denso e envolvendo-se nos fluidos grosseiros do orbe, a fim de cumprir sua missão. É a essa volta dos planos superiores que ele se refere ao solicitar ser glorificado pelo Pai. Então, ele deixa a condição de maior espiritualidade lá que ele tinha conquistado, né? Ele toma um corpo grosseiro, né? Como está aqui, um corpo denso como o nosso, para vir cumprir a sua missão. Essa é a primeira opção que ele coloca aqui. A segunda, todos nós, seres criados, saímos de Deus. Não há a mínima hipótese de termos sido feitos num plano exterior de Deus. Por isso, diz o texto do Gênesis, e criou Deus o homem à sua imagem. Desse modo, fomos criados espíritos em glória e submetidos a um processo ainda indescritível para nós de adaptação vibratória, uma descida de dimensões para que pudéssemos, na matéria, iniciar o processo evolucional ou, em outras palavras, a volta ao Criador. Ao se referir a essa glória que tinha antes que o mundo existisse, o venerando Rabi falava também dessa luz imanente adormecida em todos nós e que, despertando pela evolução, atinge seu ápice na perfeição possível de se atingir, quando do completo entendimento do que significa fazer-se pequeno para integrar-se nas leis eternas da criação. Deu para entender isso, gente? Ele pode estar falando, então, sobre dois aspectos, ele está falando aqui, nessa expressão antes que o mundo existisse. Ele pode estar se referindo à Terra, antes da Terra ser co-criada por ele, né? Ele já existia, ele já era um espírito crístico, né? Então, ele pode estar se referindo a essa questão. Mas ele pode estar se referindo, que foi a segunda opção dele aqui, que todos nós, inclusive ele, obviamente, né? Fomos criados, saímos de Deus, fomos criados por Deus, saímos dele, né? Saímos dele, fomos encaminhados aí aos diversos mundos, não só a Terra, como outros mundos aí, outros orbes, para cá, para que o nosso processo evolucional ocorresse. Então, dentro de toda essa trajetória, saindo do Pai como criação dele, passando por toda a trajetória que nós estamos passando, que ele passou também, e que todo mais que ele passou e que nós ainda não atingimos, e voltando para o Pai nesse sentido, no sentido dessa evolução que está dentro da lei divina, que é criado simples e ignorante e evolui a ponto de chegarmos a voltar essa conexão plena com o Criador. Tudo bem? Tudo em paz por aí? Bora continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Fala, querida. Ou seja, né, Val, nós saímos do Pai e voltaremos a Ele, né? Depois de toda essa jornada aí, né? Que a semente vai se desenvolvendo aos pouquinhos. É lindo isso. É lindo isso. E é interessante que, além do fato de nós voltarmos para ele, voltarmos entre aspas, porque, na verdade, nós nunca saímos, né? Estamos ligados, exatamente. Sempre estamos ligados. Não tem Então, como, não tem fora, né? Como é, o Haroldo sempre lembra, não tem fora, só tem dentro. Imanente, imanência, transcendência.
Exatamente. É É muito para a lindo. nossa compreensão, mas a gente já consegue perceber um pouquinho, né? Perceber essas verdades, né? Essa presença de Deus dentro de nós. A nossa sensibilidade, eu acho que já registra isso, quando a gente realmente está compenetrado nessa busca, sabe? Nessa busca por entender melhor, né? Todo esse processo de doação da vida em Jesus é muito, muito profundo, viu? Só isso no meu comentário. É a lei divina, né? É a lei que ele criou, né? E que nós estamos nela. De alguma forma, a gente está cumprindo essa lei, né? Exatamente. É, é interessante quando a gente pensa nessa lei divina, né? Porque tem a lei de ação e reação, por exemplo, a lei de sintonia, a lei, né? E quando a gente pensa nessas coisas, a gente pensa na, em nós, né? Nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, né? Mas essa lei, ela envolve tudo, tudo. As plantas, as pedras, tudo, né? Tudo. E isso ainda é muito difícil para a gente entender, porque a lei divina não é a lei que existe dentro do orbe terrestre. Ela existe no universo, em E, todos a, os e, o, planetas. e o universo é o fluido cósmico universal, né, que é a própria respiração do Criador, e a gente está imerso nele. Tudo está imerso. Não é isso? É lindo demais isso, é lindo demais, gente. Um dia a gente vai começar a entender melhor essas coisas. Com certeza. Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Vamos lá, para o sexto. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus, e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. Interessante, né? Eram teus e deste para mim. Deste no sentido de, olha, agora esses daqui são responsabilidade tua, né? Talvez seja isso, vamos lá. Manifestei o teu nome. Manifestar é tornar público, divulgar, revelar, exprimir. Nome é a exteriorização do que se é ou a manifestação de forma compreensível da essência. Jesus, ao dizer que manifestou o nome de Deus, quer dizer que mostrou a todos o que Deus verdadeiramente é. Então, ele não falou simplesmente o nome, olha, Deus é um só, Deus verdadeiro, o nome é Deus. Não, né? Ele mostrou tudo o que ele entendia em o que era Deus, né? O que era Deus. E isso ele pôde fazer por ser um espírito integrado nas leis universais. Deus é amor, e amor é a expressão máxima da essência divina. Jesus, mais do que ninguém, exteriorizou sempre e a todos esse amor superior, que no dizer do apóstolo Paulo, tudo sofre, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, nunca falha. Então, manifesta. Alguém quer Desculpa. falar, alguém quer falar alguma coisa? Ele foi realmente, ele é, né, a carta viva, né, de Deus para a gente. E eu estou pensando aqui, né, quanto as pessoas ainda confundem Jesus com Deus. Eu acho que é por conta disso, dessa fidelidade ao pensamento divino que ele traduziu para a gente. Então, a gente percebe que essa, se mais ou menos, entre aspas, confusão, né, é pela perfeição
com que ele trouxe essa lei, com que ele mostrou, como se fosse nosso verdadeiro pai, né? Ele realmente foi o nosso pastor, ele nos conduziu, o mestre nos ensinou, mas ele fez como um pai faz aos filhos. E Paulo também, num dado momento, ele chama os discípulos lá, as pessoas lá, como um pai, filhos, né, amados, né? Paulo de Tarso, né? Isso. Ele usa meus filhinhos, né? Porque ele traz ali toda aquela carga amorosa dos ensinamentos de Jesus. Eu me lembrei dele também. Muito legal, bela lembrança do Paulo chamando, né, meus filhinhos, né? Muito legal. Opa, peraí. Prosseguindo mais um pouco aqui, aos homens que tiraste do mundo. Ele faz uma tradução um pouquinho diferente, né? Porque ele fala que manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. Vamos lá. Os homens que tiraste do mundo. Como dissemos anteriormente, a Jesus foram dados a permissão e o dever de acompanhar uma infinidade de espíritos, auxiliando cada um em seu processo de crescimento espiritual. Aqui ele destaca os discípulos mais íntimos que estão com ele naquele momento, homens que tiraste do mundo, isto é, aqueles cujo processo evolutivo, já estando amadurecido, estavam mais capacitados para compreendê-lo. Já haviam sido tirados do mundo, ou seja, já transcendiam os interesses transitórios. Tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas superiores ligadas ao reino celeste. Para que me fossem dados. Como nada existe de gratuito no universo, ser dado ao Cristo é fator de merecimento. Aqui é o Deus lei atuando e estabelecendo ordem, colocando cada coisa em seu lugar. Aqueles que já optaram pelo trabalho em nome do Cristo, que já se dedicam a ele buscando vencer suas próprias imperfeições e lutando pelo autoaprimoramento, encontram-se nesse estágio. E a lei a qual devotam a sua vida os protege, auxilia e defende, para que possam exprimir o conteúdo superior de suas propostas. É a luta do evoluído contra o involuído, representante desse mundo em que vivemos, onde o evoluído, apesar de todos os prognósticos contrários daqueles que não compreendem esse fato, vence sempre. Assim, esses que já foram dados a ele representam os espíritos que já se propuseram à verdade e estão próximos de alcançá-la. Eram teus, estavam sob sua proteção. Representa aquela faixa em que, por ignorância, o espírito depende mais da misericórdia do alto, e a lei que o dirige em um grau de semi-inconsciência. Ele é mais guiado do que propriamente guia do seu destino. Evolui por atrito, pelo fluxo e refluxo da vida. E os deste a mim, significando o momento em que o espírito passa a dominar conscientemente sua vontade e reger sua vida sem maiores atropelos. Deixa de ser um mero participante e faz-se um construtor em favor da ordem. Passa a ser mais ativo no plano operacional do Criador, assumindo responsabilidades maiores, gerenciando situações de mais amplo alcance na economia universal. No processo de atração entre a meta, Deus, e a retaguarda, é mais forte a força que o liga à primeira, a Deus, né?
e eles guardaram a tua palavra. Palavra, tradução do grego logos, significa aqui a manifestação perfeita de Deus por meio de sua lei. O verbo guardar poderia também ser trocado por observar ou realizar. Eles realizaram sua palavra, por isso atingiram essa condição evolutiva. Entendamos aqui que os discípulos ainda não tinham realizado em si o Logos de forma absoluta. Ainda estavam sujeitos a erros, porém já haviam assumido a proposta renovadora do Evangelho em caráter irreversível. E a partir do retorno do Mestre aos planos superiores da espiritualidade, eles é que seriam os primeiros condutores daqueles que se dispusessem a seguir a nova filosofia que surgia. Assim, guardar a palavra não é simplesmente pregá-la, mas assumir a proposta reeducativa da Boa Nova e divulgá-la a partir da transformação de si mesmo. Tudo bem? Comentários? Acho que hoje nós paramos por aqui. Então, voltando ao versículo aqui. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, os quais me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles têm observado a tua palavra. Então, eu entendi assim, quando ele fala eram teus, ainda eram aqueles que não tinham realmente, talvez, a individualização, né? Não tinham, assim, a consciência de si mesmos, ainda eram levados por conta simplesmente da lei que trabalha com eles sem que cada um tivesse a consciência de suas obras, né? E no momento que passam para a mão, entre aspas, de Jesus, eram aqueles que já conseguiam ter uma consciência maior de si mesmo, poderiam ser até responsabilizados pelos seus atos, né? E que poderiam entender melhor todo o ensinamento dele, né? Comentários, pessoal? Fala, minha flor. Eu, assim, volta ali na lâmina que tu estava anteriormente, por favor. O versículo? Aí. Manifestei o teu nome aos homens do mundo. Aqui eu entendo que ele veio na divulgação da mensagem de Deus para todos. Sim. Os quais me desse. Deus entrega o nosso mundinho imperfeito para Cristo cuidar. E eles eram teus e os deste para mim. A mim. E eles têm observado a tua palavra. Eu acho que não é só questão dos apóstolos aqui, ou de outros mais evoluídos. Eu acho que aqui ele se refere à evolução que o mundo vai ter, o futuro. Porque, por exemplo, nós estamos começando a tentar observar a palavra, mas se Cristo não tivesse vindo para nos mostrar o caminho, a gente não teria como fazer isso. Eu acho que é mais ou menos por aí nesse texto, nesse versículo. E a questão que eu considero assim, eu vou dizer uma bobagem, mas tudo bem. Cristo como professor de maternal. Sabe? O pai chega lá e entrega o bebezinho para o professor. E ele vai nos ensinando. E aí a gente vai indo, primeiro ano, vai crescendo, vai evoluindo. Eu vejo mais ou menos por esse aspecto. A Didi, eu acho que quer falar, ela chega a estar se movendo ali, mexe para um lado, mexe para o outro.
Eu concordo com você, querida. Achei ótima Concordo. a sua comparação aí do mestre do maternal aí. A Didi quer falar? Não? Eu é que estou implicando com ela. Ai, ai. Didi, mas você está falando, você está sem som, filha. Acho que ela não quer falar, não. Eu acho que ela está levando uma surra do computador bem levada. Ela está com problema no computador, por isso. Acho que é isso. Tudo bem, pessoal, tudo bem. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, né? E a gente foi até o versículo 6, e se Deus assim o permitir, semana que vem a gente prossegue, né? A partir do versículo 7, então, tá bom? Beijinho a todos, muito obrigado pelos comentários, que foram muito proveitosos, e repetindo, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo com a oração de Jesus. Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima.